Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é domingo, dia 29 de março, e o tema que estudaremos a nossa lição da Escola Sabatina será a Palavra Viva de Deus. O nosso guia de estudos hoje começa mencionando que quando você sabe que uma pessoa está dizendo as suas últimas palavras, é o seu discurso de despedida, você realmente presta atenção naquilo que a pessoa está dizendo. Porque se ela sabe que aquela é a última oportunidade que tem para poder conversar com as pessoas que lhe são caras, normalmente as palavras que brotam dos lábios de alguém são palavras que vão mexer no coração daqueles que estão à sua volta, são palavras relevantes. Uma pessoa não conversa à toa, não conversa fiado, sabendo que aquela é a última chance que tem. As coisas mais importantes ele vai tentar frisar. Quando você olha para a história de Moisés, você descobre que Deus se aproximou de Moisés e disse para ele: olha, Moisés, teu tempo chegou, você vai subir ao Monte Nebo e lá você vai morrer. Antes disso, eu quero que você faça algumas coisas. Primeiro, você vai escolher o seu sucessor e vai apresentá-lo ao povo. E eu já escolhi, é o Josué. Você vai apresentá-lo ao povo e dizer que ele vai ficar no seu lugar. Depois disso, você pode se despedir do povo. Para poder fazer a sua despedida, Moisés ele vai fazer alguns discursos, resumindo muito daquilo que tinha sido a revelação que ele havia recebido da parte de Deus, para Israel enquanto nação, para estabelecer uma aliança com o povo de Deus, entre o povo de Deus e o próprio Deus. Na parte final desse mesmo discurso, que você vai encontrar entre Deuteronômio capítulo 31, verso 30 e Deuteronômio capítulo 32, versos 1 a 43, você vai encontrar as últimas das últimas palavras que Moisés vai dizer ao povo e principalmente um cântico que ele pede para que esse povo pudesse aprender e ensinar aos seus filhos. O conteúdo dele é realmente muito significativo e o grande propósito desse cântico era que as gerações futuras tivessem a possibilidade de estar com a sua vida e com o seu conhecimento embasado na palavra de Deus. Porque somente a palavra de Deus iria impedir que o povo do Senhor se desencaminhasse, que as pessoas se separassem daquilo que era o propósito de Deus para a sua vida, ou que vivessem de acordo com os seus próprios objetivos e não aquilo que era o propósito de Deus. Por exemplo, ao ordenar que aplicassem ao coração a todas as palavras que Deus lhes havia falado por seu intermédio, Moisés desejava enfatizar que o foco dos israelitas deveria permanecer em Deus e em sua vontade para a vida deles. É exatamente por isso que ele vai dizer: olha, ensinem isso para os filhos de vocês. Ele já havia mencionado antes, no começo do Deuteronômio: olha, ensinem isso para os filhos de vocês quando vocês andarem pelo caminho, quando estiverem em casa, quando estiverem deitados, em pé, antes das refeições. Isso tem que estar escrito nos batentes das portas, nas roupas de vocês, na testa. A palavra tem que ser a base da vida de vocês. Não é à toa que o próprio Cristo depois, quando vai falar sobre a palavra de Deus, ele vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É uma pena que Israel não seguiu esse princípio. Eles não no período que antecedeu ao cativeiro da Babilônia, por exemplo, eles esqueceram a palavra de Deus. O tempo todo Deus está enviando profeta após profeta para tentar trazer eles de volta, mas eles estão se desviando do caminho do Senhor. Posteriormente, você encontra, depois do cativeiro, você vem ver Esdras e Neemias tentando trazer o povo de volta para a palavra de Deus, e a partir daí eles começam a vir de forma legalista para a palavra de Deus, que é outro perigo que as pessoas acabam correndo quando não veem a Bíblia como ela é. É simplesmente a vontade de Deus para a nossa vida. É um pai amoroso que quer instruir os seus filhos pelo caminho que eles devem andar, para que eles não se machuquem no decorrer do processo. Você percebe que o povo de Israel acabou se afastando do caminho do Senhor. E antes que você comece a jogar pedras neles, olha para a igreja cristã. A igreja cristã, por exemplo, do período medieval, que uma grande quantidade de crendices tomou conta das pessoas, e a palavra de Deus foi esquecida. Veio depois a reforma protestante, que trouxe as pessoas de volta para a palavra de Deus, ok? Mas se a gente parar para poder pensar, da reforma protestante para cá, hoje em dia a gente voltou a ser um povo que tem tanto contato com a palavra, mas que não conhece realmente a palavra de Deus, não sabe aquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Um dia eu estava pregando num lugar e pedi que as pessoas achassem o livro de Sofonias. O pessoal ficou me olhando como quem diz assim: isso aí está na Bíblia. A Bíblia parece que perdeu o significado para as pessoas.
Quando chegamos no livro do Apocalipse, Apocalipse 12, 17, Apocalipse 14, 12, você vai encontrar a descrição daqueles que estarão enfrentando a última crise da terra. E que são pessoas que terão a palavra de Deus escondida no seu coração. Eles são descritos como aqueles que guardam os mandamentos de Deus, são fiéis ao testemunho de Jesus. É um pessoal que tem a palavra de Deus no coração. Quando você compreende isso, fica fácil você poder compreender também que o personagem principal da Bíblia é Jesus. No Antigo Testamento, tudo apontava para a vinda dele. No Novo Testamento, é o momento de poder dizer, ele chegou. E é quando você olha para as promessas que ele fez, através da palavra, que o teu coração se enche de regozijo. O último texto que vai ser apresentado hoje, aqui no nosso guia de estudos, exatamente as palavras que estão em João capítulo 14, versos 1 a 3, quando Jesus disse, virei outra vez. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Todas as promessas relacionadas a uma vida sem pecado, a uma vida sem termos que passar pela morte, ou sem termos os nossos queridos roubados de nós através da morte, tudo isso está garantido através da Bíblia. Tudo está garantido através das profecias que foram feitas lá. Mas tudo na Bíblia, desde as profecias até mesmo aquilo que é a descrição daquilo que é a vontade de Deus para nós, precisa ser entendido tendo como base a revelação que Cristo Jesus deu de quem é o Pai e de qual é a vontade do Pai para nós. Foi Cristo quem veio nos mostrar que o Pai é amor. Aliás, foi ele mesmo quem disse lá em São João capítulo 3, versículo 16, porque o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E João, tendo compreendido isso, ele vai dizer, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A revelação de Deus, ela é clara através de Cristo Jesus. E eu queria que hoje você gastasse um tempo lendo a palavra de Deus. Lembra do que eu te falei ontem? Pelo menos um capítulo por dia, gastando um tempo para poder tentar descobrir qual é a vontade de Deus para a tua vida, revelada através da palavra de Deus. Mas acima de tudo, olhe para a palavra tentando descobrir o que é que Cristo está revelando sobre quem é o Pai, qual é o objetivo do Pai para você e para mim. Vamos orar nesse momento por isso. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por tua palavra. Obrigado porque ela nos revela quem o Senhor é e ao mesmo tempo qual é o teu propósito para nós. Abençoa-nos para que possamos permanecer em ti, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?